O SCP-3000 às vezes é chamado como Anantashesha, ou simplesmente a Enguia. Ele é um monstro marinho dos mitos SCP, e muitos dizem que ele é um dos deuses antigos. A sua classificação até hoje é Talmiel, porque ele é uma criatura valiosa para a Fundação. O SCP-3000 é uma entidade gigantesca, aquática e serpentina que parece muito com uma moreia gigante. O tamanho certo do SCP é impossível de saber, mas é possível que ele tenha entre 600 e 900 quilômetros de comprimento. Só a sua cabeça mede 2,5 metros de diâmetro e o seu corpo em si tem incríveis 10 metros de diâmetro. Enquanto o SCP come sua presa, ele excreta uma substância preta que a Fundação chamou de Y909, que a própria Fundação usa para fazer amnésicos. Por incrível que pareça, o SCP é uma criatura sedentária e move sua cabeça só para se alimentar, e mover o seu corpo é mais raro ainda. Mas apesar disso, ele se move muito mais rápido para matar sua presa. O 3000 parece ter habilidades psíquicas. Uma vez, um agente da Fundação chamado Williams viu o SCP e começou a bater a sua cabeça contra a janela do submarino, antes de morrer, enquanto dizia: "Não há nada". E agora vamos para algumas possíveis origens da criatura, porque a verdadeira até hoje ninguém sabe. Nessa proposta, no começo de tudo, o SCP era na verdade uma enguia normal, mas muito mais longa que o normal. E quando as pessoas descobriram a enguia pela primeira vez, acreditavam que a criatura era o deus Anantashesha da crença hindu, e que a criatura parecia muito o Rei Escarlate. Desde então, os humanos começaram a acreditar e tratar a enguia como o deus Anantashesha. Nessa teoria, antes da criação do universo, havia duas forças diferentes que ajudaram a moldar a criação. Uma força da existência, a criação e realidade que existia, enquanto a outra era a da inexistência. As duas forças combinaram os seus poderes para criar toda a realidade, permitindo que McCain e Yaldabaoth semeassem o universo que foi recém-criado com vida. Os filhos dessas duas forças que se juntaram deram origem a dois irmãos, a Serpente e a Enguia. Essa enguia é o próprio SCP-3000, e essas duas entidades passaram a ser tratadas como figuras sagradas. E nessa última teoria, o SCP foi preso em algum momento dentro do SCP-6222, uma instalação misteriosa chamada Prisão de Peixes, que era usada como uma prisão modificada para toda a vida marinha que cometesse qualquer tipo de crime. O SCP-3000 foi preso com o crime de apoteose, e ele acabou se tornando uma instância do SCP-6222, antes de escapar ou ser libertado da sua cela. O SCP-3000 foi descoberto pela Fundação em 1971 na costa da Índia, após o misterioso desaparecimento de 2 barcos de pesca de Bangladesh e 15 tripulantes. Eles rapidamente isolaram a área e implementaram o protocolo ASTAC. Em uma exploração, 3 mergulhadores, Alpha, Bravo e Foxtrot, tinham que fazer contato com o SCP. Os efeitos mentais do SCP começaram a fazer efeito quando os mergulhadores começaram a chamar uns aos outros pelos nomes errados, com o mergulhador Alpha tentando falar com um membro da Fundação que já tinha morrido. Foxtrot sofreu uma dor de cabeça antes de começar a ter alucinações e dizer que só resta a enguia. Os 3 mergulhadores começaram a delirar e todos, menos Bravo, foram comidos pelo SCP-3000. Bravo pediu para a equipe para ser abandonado ali e permaneceu vivo por 3 dias antes de ser supostamente morto pelo SCP. A Fundação descobriu que a enguia soltava um gás enquanto comia e que esse gás tinha poderosos efeitos amnésicos. Eles chamaram esse gás de Y909 e também escolheram usar ele em muitas experiências. Assim, a área que o SCP-3000 está é selada e vigiada pelos funcionários da Fundação.
Nenhum cidadão comum tem a permissão de entrar nessa área, e todo o pessoal deve pedir permissão antes de ter contato com esse SCP. O Dr. Venkat da Fundação, depois de um encontro com o SCP-3000, afetou para sempre o seu raciocínio, e esse doutor está convencido de que a criatura é a divindade hindu Anantashesha. Anantashesha é chamado como o Rei das Serpentes, e que ele vai viver além do fim dos tempos, e que quando o mundo acabar, ele ainda vai ficar vivo. O Dr. Venkat ficou tão horrorizado com isso que cometeu suicídio sendo devorado pelo próprio SCP-3000. Logo depois da morte do Dr. Venkat, o seu colega, o Dr. Manava, começou a se lembrar de coisas que nunca aconteceram com ele e descobriu que ele estava se lembrando de coisas do passado do próprio Dr. Venkat. Isso levou ele a finalmente descobrir a verdade sobre o SCP-3000. Ele destrói a consciência humana e espalha a parte de nós que acreditamos ser uma alma, até que tudo o que resta é o que realmente nós somos, sinais elétricos que um dia vão parar de se mover. O Dr. Manava mais tarde ficou em um estado vegetativo, depois de consumir uma grande quantidade do gás Y909 do SCP-3000. Eu acredito que o SCP-3000 é a Anantashesha. Eu acredito que essa aberração é o resultado de estarmos na presença de um Deus. Eu não acho que a enguia seja a Anantashesha. Acho que não me importaria se fosse. O que está claro para mim agora, enquanto eu estou desmoronando, não é que a enguia seja uma criatura mitológica ou serpente divina. Talvez seja apenas uma criatura primitiva que nos iludiu. Ou talvez seja realmente uma divindade. A enguia não é minha morte. Ou o destino da humanidade. A enguia não é o fim de todas as coisas. Ela apenas nos mostra como é o fim. Por fim, uma curiosidade é que o SCP-3000 foi testado com o SCP-729-J, um SCP que eu já tenho vídeo aqui no canal. Vai estar no card acima junto com a entrevista com o SCP-3000. E a enguia ficou tão aterrorizada com dizia que eles receberiam um suprimento gratuito do seu amnésico e que o SCP-3000 teria desaparecido por algum tempo para se acalmar depois de ter se encontrado com o 729-J.